Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de três maneiras de cultivo de orquídea diferente que eu posso passar para vocês, porque assim, ó, como tem muita inscrita no canal que chegou agora e tá com muita dúvida sobre o meu cultivo é um cultivo responsável, né? Eu planto minhas orquídeas e tenho muita responsabilidade como eu vou cultivar, como eu vou plantar, como eu vou adubar. É tanto que eu falei para vocês. Eu nunca, jamais vou falar uma coisa para vocês sem ser verdade. A gente cultiva com amor, né? As orquídeas, quando a gente quer que dê certo, a gente já compra e já olha para ela e diz: essa vai para frente. Por quê? Porque a gente já compra uma orquídea pensando que vai dar tudo certo, mesmo que não dê, porque acontece de que quando a gente começa a cultivar a orquídea no comecinho, a gente compra elas sem muita experiência. A gente vai lá, pega qualquer um e traz para casa. E ainda mais que a gente compra ela com os olhos. Com os olhos como? Pela floração. Então você está começando hoje o cultivo das orquídeas e você não sabe como cultivar, cultive em vaso plástico transparente, que você possa ver todas as vezes que você molhar, que secou por completo. Por quê? Porque todo vaso transparente, quando você molha, ele fica com as bolinhas de água. Essas bolinhas de água, quando seca totalmente, é hora de você molhar novamente. No vaso plástico, no vaso de barro, vocês não vão ter esse problema. Por quê? O vaso de barro é fácil de identificar a molha. Vocês podem molhar uma vez na semana os dendróbios, as catileias e só, da forma que eu ensinei para vocês, no inverno. No verão, vocês podem molhar duas vezes na semana. A forma do meu cultivo que eu mostro para vocês sempre é ou na pedra brita, só a pedra brita. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. É só na pedra brita. Olha essa catileia que eu tenho. Ela tá só na pedra brita, tá? Quando ela veio pra mim, ela veio com chips de coco, casca de pino e tudo. Eu retirei tudo. Até quando eu fiz o replante, ela tava com a haste floral fechada. Ela não abortou a haste floral nem nada. Eu achei que ela ia abortar, mas não abortou. Porque sempre quando você mexe numa catileia que ela tá florida, ela aborta o botão. É muito difícil não abortar, mas ela não sentiu nada. Eu não mexi muito nas raízes, gente, porque quando eu tirei ela do vaso, ela já tava solta, praticamente solta. Então, assim, ó, tá na pedra brita, tá vendo? Eu molho uma vez na semana, da forma correta. Quando é época de adubar, eu coloco ela dentro do balde, bato a babosa no liquidificador, como eu ensinei pra vocês, coloco ela dentro do balde, deixo ela lá uns 20 minutinhos pra ela pegar. Quando é uma orquídea que tá muito debilitada, o que que eu faço? Eu pego e deixo uns 30, 40 minutos dentro do balde. Vou fazer minhas coisas e deixo ela lá dentro do balde com a babosa. Deixo ela puxar toda a umidade que ela quiser, se hidratar bem, para depois eu conseguir ficar tranquila sobre ela. Um cultivo que eu gosto muito é de fazer plantação de orquídeas em vaso acoplado, com madeirinha. É um cultivo que eu já cultivo já faz um tempo, eu tenho algumas, então assim, dá muito certo. Por quê? Porque é um cultivo que vocês podem molhar todos os dias. Aqui eu fiz o replante de uma orquídea, de um oncídio, chuvas de ouro. Eu só usei a pedra brita para segurar o tronco, né? O pauzinho que eu usei para amarrar as orquídeas, só isso. Mais nada. Mas esse jeito que eu amarrei, eu posso molhar todos os dias, tá? Por quê? Porque a orquídea não vai apodrecer. Ela tá com um pouquinho de esfagno que eu coloquei para molhar dia sim, dia não. Lembrando que toda orquídea que vocês fazem o replante, vocês têm que ficar no mínimo 3 semanas sem pegar sol direto. Deixa no lugar mais afastadinho da janela, no lugar mais que não tenha tanta claridade e deixa ela enraizar. Quando com 3 semanas vocês já vão ver o resultado de uma orquídea plantada que foi feito o replante, tá? Com 3 semanas vocês deixam ela no cantinho e você já vai ver a diferença do enraizamento, o desenvolvimento dos brotos, tudo. Com 3 semanas depois que você plantar, se você plantar da forma correta.
Então, vocês têm a opção de plantar no vaso de plástico transparente, no vaso de barro com pedra brita, ou no vaso de barro acoplado com a madeirinha, dependendo da espécie da orquídea, né? As catileias, os dendróbios, as denfal, vocês podem enterrar a metade do bulbo, tá? Porque não tem problema. Porque ela é tão forte que ela vai sair a brotação e vai subir entre a pedra brita e não vai ter problema nenhum. Esse cultivo aqui que eu fiz, que eu mostrei para vocês, esse replante aqui na casquinha de coco, que eu gosto de reaproveitar quase tudo na minha vida. Então, assim, tudo que dá para reaproveitar e não ir pro lixo, eu reaproveito, tá? Eu reaproveitei a garrafa, né, que vocês já viram o vídeo. Então, assim, ó, eu reaproveitei a garrafa, fiz o replante na garrafa, que ficou maravilhoso. Replantei já na casquinha de coco. Tenho replante na garrafa PET. Então, assim, plantou, deixou no cantinho, 3 semanas sem pegar sol. Vocês vão molhar normalmente a adubação uma vez por semana. Molhar, se precisar, se for um tempo muito quente, um lugar muito quente, molhar 2 vezes na semana, no máximo na pedra brita. Não molhe mais que isso, porque tem orquídeas, as catileias, elas não gostam de ficarem com o tempo todo molhada. Elas gostam de molhar, escorrer a água e ela secar. A orquídea Wanda, vocês podem molhar elas todos os dias, de verão a inverno. Por quê? Porque as raízes delas é aérea, não tem musgo, não tem nada. Então, ela não vai apodrecer as raízes, tá? Outra inscrita perguntou, Maria, eu tenho muito medo de trocar minhas orquídeas do substrato normal para pedra brita. Por quê? Porque eu tenho medo de me perder na rega. Gente, eu vou dizer uma coisa bem verdade para vocês. É mais fácil vocês perder a orquídea de vocês no substrato, tipos de coco, casca de pino e carvão, os 3 misturados, do que vocês perder uma orquídea na pedra brita. Sabe por quê? Porque a pedra brita, você molhou, ela mantém a umidade embaixo no vaso, em cima fica seco, mas embaixo mantém a umidade. Então, ela sempre vai estar bem. Eu já fiquei até 15 dias sem precisar molhar minhas orquídeas. Assim, ó, teve época que quando acontece alguma coisa, então eu tenho que me afastar, elas ficam sem molhar. E elas não sentiram nada, elas não sofreram nenhuma alteração, nada. Então, vocês vão começar no cultivo, então, segue essas 3 diquinhas. Planta no vaso de plástico transparente, deixa 3 semanas afastado da claridade do sol, até ela se adaptar ali e começar a enraizar. E depois vocês voltam e aduba uma vez na semana com a babosa, com adubo da preferência de vocês, tá? Quando vocês cultivar a orquídea na rua, que vocês fizeram o replante, deixa lá atrás sempre de outras orquídeas que já estão adaptadas àquela localidade ali. Por quê? Porque o vento que bater, vai bater nas orquídeas que estão plantadas há mais tempo e não recentemente. O vento que chegar atrás da orquídea já vai ser um vento mais leve, mais fraco e menos seco. Se tiver cultivando orquídea na rua, molhe todas as noites ou todas as manhãs. Eu não consigo molhar minhas orquídeas durante o dia, a não ser no domingo. Então, para mim, é muito difícil cultivar as orquídeas e ter um tratamento para molhar ou adubar toda manhã. Porque eu já acordo muito cedo, eu trabalho o dia inteiro, então, para mim, essa regra não serve. Eu molho toda noite, minhas orquídeas nunca pegou fungos, nunca pegou nada. Tá? Então, é um mito de que se você molhar a orquídea de vocês de noite, ela vai apodrecer e vai morrer, tá? Porque não é verdade. Cultive sempre com responsabilidade. Quando for fazer um replante, esterilize tudo, lave tudo, com cuidado, faça o replante no lugar sempre muito limpo, tá? Prefiro orquídeas que tenham mais brotos no vaso, de preferência brotos com brotações novas, porque se você for fazer o replante, você não vai ter dificuldade, que essa orquídea, para ela enraizar, tá? Quando tem brotação nova, ela enraiza mais rápido, ela tem mais força para reagir. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? Se não for inscrito, se inscreva no canal,
deixa o joinha de vocês para mim, um comentário se gostar, se não gostar também, né? Então vale muito a pena cultivar de qualquer maneira, de qualquer jeitinho. O que importa, na verdade, para as orquídeas é só elas estarem presas, tá? Não importa em quê. Pode amarrar em garrafa PET do lado de fora, pode prender com pedra brita, pode amarrar num tronquinho, pode amarrar penduradinho no tronquinho também, não faz diferença. O importante é que elas estejam presinhas para elas poderem desenvolver, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.